Gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: tem muita gente que diz que o Ciro Gomes é o maior político da história do Ceará. Cascata, viu? Ciro Gomes não é o maior político da história do Ceará. Antes de eu seguir, por gentileza, você curte aí o vídeo, dá o seu like, faz isso agora, senão você depois vai esquecer, né? Por gentileza também se compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Você me ajuda muito se inscrevendo no canal. Mas voltando, Ciro Gomes não é e nem foi o maior político da história do Ceará. Isso é uma tremenda cascata, né? O maior político da história do Ceará se chama Tasso Gereissati, tá? Tasso Gereissati, ele assumiu o governo do Ceará em 1987, depois de ganhar as eleições para governador em 1986, e ele fez uma verdadeira limpeza no Ceará. Ordenou as finanças, acabou com as licitações corruptas, né? Viu as reais necessidades do Estado, encontrou uma folha de pagamento com um monte de funcionário fantasma, com um monte de funcionário apadrinhado, aí botou todo mundo para fora e ele foi saneando o estado do Ceará. O estado do Ceará ficou saneado. E saneado que estava, ficou com mais possibilidades de poder investir em políticas públicas. E as políticas públicas começaram, né? Começaram com o desenvolvimento industrial, você poder convocar empresas multinacionais para fazerem fábrica no Ceará, oferecendo isenções fiscais, né? Começaram os projetos de saúde, os projetos de educação, e, enfim, o grande artífice de tudo isso, de todas essas mudanças, de todas essas melhorias, né, foi o Tasso Gereissati. Em 2010, o Ciro Gomes deixa a prefeitura de Fortaleza, perdão, vamos lembrar bem os anos, em 1990, 2010, né? Em 1990, o Ciro Gomes deixa a prefeitura de Fortaleza para tentar a eleição para governador do Ceará, sucedendo o Tasso Gereissati, aliado político do Tasso Gereissati que era. E aí ele se elege, né? Ele se elege, não há dúvidas, é inegável que entre 1991 e meados de 1994, quando ele foi lá para o Ministério da Fazenda salvar o Plano Real, ele fez um belo trabalho. Ele fez um trabalho em que ele intensificou o que o Tasso Gereissati já tinha feito, mas indo na mesma linha, né? Mas aí eu te pergunto, gente, o que é mais difícil? O mais difícil é dar continuidade ao que começou ou o mais difícil é começar? É claro que o mais difícil é começar. E quem começou tudo foi o Tasso Gereissati, né? E aí, em 1994, inclusive, o Tasso Gereissati se elege de novo, volta ao governo do Ceará e tem mais 2 mandatos consecutivos no Ceará. E então o Tasso Gereissati tem 3 mandatos no Ceará, enquanto o Ciro Gomes tem apenas um, né? O Tasso Gereissati fez muito mais pelo Ceará do que o Ciro Gomes, muito mais do que o Ceará pelo Ciro Gomes. Os livros de história vão mostrar isso, né? Que quem mudou a cara do Ceará foi o Tasso Gereissati, né? Eu diria que ainda tem um outro político que poderia disputar com o Tasso Gereissati, que era amigo dele do Ciro, né? Que era o quê? O senador Beni Veras, né? O senador Beni Veras, ele era um grande intelectual, ele era um grande formulador, e foi ele, na verdade, que doutrinou tanto o Tasso como o Ciro, né? É, então, um grande político também, um político de muita inteligência, um político de muita sensibilidade política, talvez seja até ele o maior, não Tasso Gereissati, né? Mas com certeza o maior político da história do Ceará não é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes cometeu muitos erros lá na condução da carreira política dele, né? Teve um momento que ele poderia ter uma possibilidade de ser prefeito de São Paulo. Pô, se ele entra em São Paulo como o Tarcísio Freitas entrou,
ele faz uma carreira lá e se torna um candidato natural a presidente da República, né? Mas não, preferiu ir por outros caminhos, né? Então, assim, o Ciro, como eu digo, é aquele cara que perde para si próprio. Inteligente, competente, capacidade de trabalho, eloquência, né? Tudo isso se perde, né, na raivinha que ele tem contra o PT, né? Coisa de menino mimado, mimimi. Ciro mimimi. Bom, gente, é isso aí. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela atenção de vocês.